Olá, meu nome é Yuli, sou doutorando do Departamento de Engenharia Agrícola do UFV e hoje estarei apresentando um artigo que eu escolhi para aula narrada da disciplina de processamento de imagens digitais do professor Francisco. Bom, o título do artigo escolhido é Avaliação de métodos de calibração radiométrica para imagens multiespectrais de veículos aéreos não tripulados e a influência da iluminação, altitude de voo e horário de voo na reflectância, índice de vegetação e na inversão da biomassa aérea e índice de área foliada do trigo de inverno. Bom, o artigo ele foi publicado nessa revista no ano de 2024 e aqui estão destacados os autores. Com o advento da agricultura de precisão e com a agricultura digital, né, são várias as ferramentas e tecnologias disponíveis, né, para o monitoramento das lavouras. Entre elas, destaca-se o uso de sensores, como, por exemplo, câmeras multiespectrais, né, que auxiliam nesse monitoramento, desde o plantio até a colheita. Contudo, mesmo que essas tecnologias, né, elas auxiliem nos processos e visem maior produtividade e também maior eficiência, né, nos processos produtivos, contudo, há problemas associados, né, como, por exemplo, a questão de converter valores digitais para reflectância de forma precisa, né? Então, pensando no monitoramento de áreas, né, de lavoura para determinação da reflectância, há problemas com essa conversão de valores digitais para reflectância de forma precisa. E isso tem alguns desafios por trás disso, né? Como, por exemplo, a questão da iluminação, ou seja, da radiância solar, né, que é extremamente importante, a altitude, o horário de voo, entre outros. Então, diante disso, né, tem-se algumas ferramentas, equipamentos que visam auxiliar nessa precisão, como, por exemplo, os alvos de calibração radiométrica e os sensores de radiância. Como esse artigo mesmo destacou, né, contudo, são poucos os estudos, né, que avaliam como mudanças no tempo de voo e variações da radiação solar impactam a consistência das imagens. Então, diante disso, né, a hipótese deste artigo foi que diferentes métodos de correção radiométrica e fatores ambientais, como iluminação, altura de voo e horário de voo, afetam significativamente a reflectância obtida pelas imagens de drone, os índices de vegetação e, consequentemente, a estimativa de parâmetros agronômicos, como biomassa aérea e índice de área de vegetação do trigo de inverno, que é, né, a cultura de interesse desse artigo. Então, diante disso, né, esse experimento teve como objetivo avaliar a consistência de diferentes métodos de calibração radiométrica, especialmente o método baseado em sensor de radiância, além de investigar a influência da iluminação, altitude e horário de voo na reflectância e nos índices de vegetação, além de analisar o impacto das variações de reflectância e índice de vegetação na estimativa da biomassa aérea e do índice de área foliar do trigo de inverno. E para isso foram avaliados o desempenho, né, de 4 métodos de correção radiométrica, sendo o primeiro somente câmera, né, que foi a testemunha, o método B com câmera e radiância solar, o método C com câmera e radiância solar e ângulo solar, né, todos esses três com auxílio do Pix4D, e o método baseado em sensor de radiância, né, que é o método D, implementado com software. Com relação a materiais e métodos. Bom, esse experimento ele foi desenvolvido na China, né, como representado aqui nessa imagem. Essa bolinha vermelha, né, indica a área de interesse, né, a área experimental. Mais precisamente na cidade de Handan, na província de Hebei, como aqui destacado. Aqui tem algumas características, né, dessa localização, e vale salientar que a região faz parte da planície, né, do norte da China, cuja característica, né, é a alta produção de trigo e milho. Aqui nessa imagem é possível observar, né, a área experimental, aqui dado um zoom nas parcelas, que consistem em 18 parcelas, sendo cada de 2 por 6 metros, no qual foram cultivadas, né, 2 variedades de trigo, sendo o Gaiou e o Bainong, com 3 densidades diferentes, aqui descritas, né, e com 3 repetições. Com relação à amostragem, né, das plantas, houve a amostragem destrutiva, né, para a determinação da biomassa aérea, onde essa coleta foi realizada após os voos de drone. E foram colhidas, né, aleatoriamente plantas de 3 fileiras com 15 centímetros de comprimento em cada parcela. Essas amostras foram mandadas para o laboratório, né, para secar em estufa, 105 graus Celsius por 30 minutos, e depois a 80, né, graus Celsius por 48 horas, posteriormente foram pesadas. E já o índice de área foliar foi determinado pelo
Plant Crown. E foi realizado em cada parcela, né, sendo 2 leituras acima do dossel e 8 leituras abaixo do dossel. Para o imaginamento da área foi utilizado o drone Parrot Bluegrass e a câmera multispectral Parrot Sequoia, mais o sensor de radiância. E esses dados, né, foram coletados em 17 de março, 7 de abril, 24 de abril, 1 e 2 de maio, 19 de maio e 7 de junho de 2019. E a sobreposição, né, das imagens, tanto frontal e lateral, foi de 80%. E as alturas de voo foram de 30, 60 e 90 metros. Então, como os dados, né, utilizados para o desenvolvimento desse experimento foram utilizados as imagens, né, capturadas pelo sensor acoplado a drone, além do índice de área foliar e da biomassa aérea, também dados de imagem de satélite, também dados de modelo atmosférico, né, como o Tran no caso, e também dados de radiação solar. Com relação aos resultados, primeiramente com relação ao ajuste linear da irradiância total no topo da atmosfera e a razão de luz solar direta, conforme essa tabela 2 aqui, é possível observar, né, os valores. Primeiramente aqui por Pix4D, né, é possível observar, né, que para esses métodos não foram calculados corretamente os ângulos geométricos, né, entre a luz solar e o sensor de radiância, né, da câmera, né, do Parrot Bluegrass. É possível observar, né, que vários valores aqui foram não significativos. Já com relação aos ângulos calculados, né, por fotogrametria, no R mostraram o melhor desempenho, conforme é possível observar aqui pelos melhores coeficientes de determinação. Com exceção, né, desses dados aqui obtidos na data de 24 de abril de 2019. Com relação à influência das nuvens, né, vários autores destacam, né, que a presença de nuvens, né, afetam a capacidade da radiância penetrar e assim ter a melhor obtenção da reflectância das plantas, né. E nesse estudo também não foi diferente. Então, conforme a presença de nuvens, né, na área, os métodos foram prejudicados. Então, aqui é possível observar, né, em função das diferentes datas, né, as imagens, né, de satélite da área. Então, esse pontinho verde aqui é a nossa área experimental, e esse ciclo aqui é a área de incidência, né, que afeta, né, com a presença de nuvens, para os métodos avaliados. Então, é possível observar aqui que a partir de 24 de abril de 2019, né, a presença de nuvens aqui acaba impactando, bem como nos demais dados aqui é possível observar a presença de nuvens. Além disso, né, tem os dados de observação de radiação solar. Sabe-se, né, que a radiação solar ao longo, né, do dia, né, ela muda. Através desse gráfico aqui é possível a gente observar, né, como é que é essa resposta da radiação solar ao longo do dia. E muitos estudos, né, indicam que é mais interessante fazer o voo com drone, né, entre 10 e meio-dia, que seria o horário de maior incidência solar. Né? Já com relação à precisão da estimativa de razão de luz solar direta, né, aqui está comparando o método baseado no sensor de radiância, o método D, né, e o Mostran, né, que é aquele modelo atmosférico. Então, é possível observar, né, que eles foram muito parecidos, os resultados foram muito similares, principalmente para a banda verde e para a banda vermelha, mas também, né, teve boas relações aí com o Li e com o Red Hat. Contudo, dá para a gente inferir também a partir desses resultados, né, é possível observar que, principalmente aqui na primeira hora aqui, né, de manhã, é possível observar essa variação aqui maior, ou seja, maiores discrepâncias, né, que ocorreram no início da manhã, quando o espalhamento atmosférico afeta mais a luz nas bandas visíveis. Já com relação à avaliação da consistência, né, da reflectância, é possível observar, né, independente dos métodos avaliados, que a reflectância, né, foi bem estimada, né, por todos eles, em função das bandas. Contudo, vale salientar que não é somente o coeficiente de determinação, né, que deve ser avaliado, também os erros atribuídos a cada método desse, bem como a banda espectral. Então, a partir dessa tabela aqui 3, é possível observar esses erros. Por exemplo, os métodos B e C foram os que culminaram, né, dos maiores erros observados, os métodos avaliados, e além disso, o método D, né, foi o que apresentou os menores erros, né, para todas as datas aqui observadas. Com relação à influência da altitude de voo, né, então, há várias alturas, né, diferentes que são utilizadas e há indícios, né, que isso afeta. Por exemplo, aqui vamos avaliar o trigo, né, conforme foi aumentada, né, a altitude de voo, né, é possível observar aqui, primeiramente, teve um aumento, depois manteve-se constante, aqui manteve-se constante também, e aqui teve uma redução. Então,
é possível observar, né, que isso varia muito e depende, né, do objeto de interesse que a gente está avaliando. Com relação à influência do horário de voo, né, primeiramente para o método A, é possível observar que na faixa aqui de 10 horas adiante, né, foi melhor para a estimativa da reflectância do que logo no início, né, da manhã por volta ali de 7 e pouco. Já para o método B e o método C foi diferente, né, essa avaliação foi melhor da reflectância no início da manhã do que mais adiantado. E para o método D, né, foi independente do horário, a reflectância foi bem estimada. Com relação às mudanças na radiação solar, a partir dessa imagem aqui é possível observar, primeiramente vou destacar que essa imagem C foi retirada, a foto, né, do painel de controle do painel de calibração, na verdade, antes do voo com drone, né, então nos deu uma resposta de reflectância da área, e após o voo com drone foi retirada novamente a foto desse painel, e a resposta, né, foi diferente da reflectância, indicando que essa radiação solar influencia diretamente na resposta da reflectância das culturas. Aí aqui só salientando, né, que conforme muda o tempo, né, de exposição, né, a luz solar, a variação da luz solar. Então, se a gente pensar que o drone ficar um tempo maior voando a área, né, ele está mais suscetível, né, às variações da radiação solar. Com relação aos resultados do índice de vegetação, né, para todos os índices que foram avaliados, independente dos métodos, né, teve uma boa predição, né, desses índices. E com relação às estimativas, né, da biomassa aérea e do índice de área foliar, primeiramente para a biomassa aérea, independente do método de correção radiométrica aplicado, as correlações entre o NDVI e a biomassa aérea elas foram consistentes. Já com relação ao índice de área foliar, né, as diferenças nos métodos de calibração impactaram mais as correlações entre o NDVI e o índice de área foliar. Então, diante de todos esses resultados, né, apresentados no artigo, os autores concluíram que a calibração radiométrica é crucial para a qualidade dos dados de reflectância obtidos por câmeras acopladas a drones em aplicações agrícolas, evidenciando que fatores como método de correção, condições de iluminação, altura e horário de voo impactam diretamente a precisão dos índices de vegetação e parâmetros agronômicos. E o método de correção baseado em sensor de radiância e reconstrução fotogramétrica, o método D, ele apresentou, né, maior estabilidade e confiabilidade, sendo recomendado para estudos que demandam alta precisão na estimativa de biomassa e índice de área foliar. Então, aqui está a referência, né, do artigo, caso alguém tenha uma curiosidade, né, queira aprofundar nos resultados e discussões, está aqui. No mais, muito obrigado. Até mais, estou à disposição.